Então tá, muito obrigado, porque, cara, tá falando com a Jovem Advocacia de São Paulo, é uma honra agradecer o convite do Ariel, que foi um grande amigo aí, um cara de algumas festas e alguns papos sérios, diga-se de passagem, né? Mas, cara, muito obrigado, tá? As tuas palavras foram muito importantes, muito obrigado mesmo. E sim, é um historiador, um professor que, por acaso, teve um advogado que olhou e disse, não, peraí, esse cara faz algo diferente, algo legal, e a gente conseguiu, então, criar algo que pudesse, de alguma forma, fazer sentido para o direito. E deixa eu ver, da metade de 2020 para cá, a gente vem trabalhando com isso já são aí, pelas minhas contas, que atualizar esse número, mas acho que já são 21 júris que a gente vem fazendo ao longo não, são 19 júris ao longo de um ano e meio, mais alguns outros casos, e algumas coisas que a gente vem vendo e fazendo algumas parcerias, algumas coisas que a gente já traz da comunicação e traz da educação que podem somar para o direito. Então eu vou tomar a liberdade de compartilhar uma apresentação, né, porque afinal de contas eu vim aqui falar de PPT também, então contar um pouco dessa história para vocês. Deixa eu ver se tudo vai funcionar aqui. Se qualquer coisa, vocês me gritem aí. Para gerar uma interação até entre o pessoal, sei que muita gente aí está cansada depois da segunda-feira, todo mundo de olho no recesso, né? O Ariel vai deixar para o último da semana, antes do recesso, é sacanagem, mas eu sei que a culpa é minha, porque era para ter acontecido antes. Tá? Então, essa é uma pergunta bem interessante aí, pensando nos casos que todo mundo trabalha. Talvez hoje a gente possa não pensar só no júri, mas vocês acreditam que é possível fazer hoje um processo sem passar por tecnologia? Existe essa possibilidade? Isso, por acaso, assim, quando a gente vê o direito criminal, ele acaba muitas vezes sendo muito tradicional, o direito como um todo, né? O direito criminal, eu vejo muita gente refratária, dizendo, não, isso aqui é invenção e tal, eu sou bom mesmo, pega lá um livro, deveria levantar aqui, pegar o bolão, vai lá, abre o código, faz uma gritaria, nem estuda direito. Ouvi uma frase hoje que dizia, uma conversa, a pessoa disse, mas eu ouvi uma vez de um advogado dizendo que se me chamar para um júri às 8 da manhã, às 9 eu estou no plenário. Tudo bem, mas é o melhor a fazer? Porque se a gente pensar, o júri existe há muito tempo, né? No Brasil já são 200 anos de júri, o Brasil se instituiu e instituiu o júri, né? Veja, nasce o Brasil e nasce a instituição júri no Brasil, e de lá para cá talvez pouca coisa tenha mudado. Né? Se a gente pensar aqui, a gente tem o caso do Doca Street, que ficou muito famoso, e aí associando aos anos 60 e 70, final dos anos 80, e naquela época a gente tinha uma tecnologia muito avançada chamada máquina de escrever. Muitos daqui sequer viram isso, ou não conhecem sequer um fax, talvez, mas naquela época a comunicação se dava por uma máquina de escrever, já que substituímos a caneta, né? Em alguns casos seguia a caneta, e a maior tecnologia que se tinha, a novidade, era uma comunicação via televisão, de forma absolutamente passiva, em que se recebia uma informação que era dada por alguém, demorava-se muito, mas era o meio que existia. Talvez a principal comunicação do crime naquela época, para saber sobre os casos, fosse o rádio ainda. Então, e aí a gente vai para um plenário de júri hoje, pensando com aquelas ferramentas, mas a realidade hoje mudou. O homem vai à Lua e volta com o mesmo foguete, vai a Marte, como tem o seu plano, trabalha com tecnologias de hiperinformação, todo mundo hiperconectado, com um super conhecimento, mas a gente constrói um júri da mesma forma. A gente ainda acredita que dá para chegar no plenário uma hora antes, tendo estudado muito pouco, tendo passado a mão sobre um caso, chega ali e fala, para 7 jurados que vêm de um lugar completamente diferente e que vêm de um processo completamente diferente. Eu não sei o que vocês imaginam, mas para mim, nos próximos 10 anos, eu vejo uma carga probatória completamente diferente dentro dos processos. E aí, talvez fique um pouco travado o vídeo por conta do Meet, mas há uma série de informações completamente novas sendo produzidas o tempo inteiro, em tempo real,
que a gente nem sequer domina. São coisas que hoje a gente olha como se fosse o futuro e que, na verdade, são o presente. Algumas delas talvez sejam o passado. E aí a gente olha para o computador como a gente olha para uma máquina de escrever, sendo basicamente uma extensão, porque para quantos de nós o computador não é basicamente uma máquina de escrever com uma potência um pouquinho alterada, com uma tela um pouquinho melhor e que a gente tem a capacidade de clicar para apagar ou para copiar e colar alguma coisa. Mas será que o profissional que enxerga o computador como uma máquina de escrever, ele está preparado para lidar com um caso em que vai lidar com Airbag, que vai lidar com GPS? O colega falou sobre o 5G. O 5G é a produção de informação em tempo integral, o tempo inteiro, em todos os lugares, a qualquer passo que a gente dê, com todas as coisas que a gente utilizar, sejam nossos carros, sejam nossos celulares, sejam nossos eletrodomésticos. Tudo vai produzir informação. E se produz informação, é prova. E prova resolve caso. Então, eu penso que é possível, sim, falar em júri, falar em processo sem tecnologia. É possível. Mas será que é o melhor? Será que é o certo a fazer? Quando eu entrei nesse mundo do direito, e esse é um trecho da primeira palestra que eu dei sobre isso, eu falava sobre aula, e eu sempre enxerguei aulas, porque como eu venho desse mundo, eu sempre enxerguei aula como arte. E quando eu me dei conta, eu pensei que, cara, defesa também é arte. Ainda mais que eu venho de uma escola que pensa a defesa como algo artesanal, algo que tem que ser feito com todo esmero, com todo cuidado, pensado caso a caso. E a defesa é uma arte, mas ela é uma arte muito antiga. Eu não estou aqui também para dizer para vocês o que vocês devem fazer ou deixar de fazer. O que eu acho é que com o nosso trabalho, com aquilo que eu tenho feito e com algumas ferramentas que todo mundo pode aprender, essa defesa, em forma de arte, pode ir parar numa tela de projeção e facilitar uma explicação, facilitar que a informação seja acessada pelo jurado, para que a gente construa algo acessível para todo mundo. Porque o direito possui uma linguagem própria que afasta as pessoas. E meu grande trabalho é tentar quebrar esse paradigma e fazer com que essa conexão exista. Assim como eu fazia com os meus alunos, e eu enxerguei ali uma ferramenta bem importante. Uma ferramenta, só uma ferramenta. Ele não é o todo. Por isso até que eu uso essa lógica do canivete, porque ele tem um monte de opções ali para resolver um monte de problemas, mas ele em si é só uma ferramenta que precisa ser operada por alguém. E a principal força que eu acredito que o júri, principalmente, precise, e que o PowerPoint, de certa forma, pode ter como método algo a construir, é o storytelling. Todo caso conta uma história, todo caso é uma história. A gente pode falar em todos os artigos que existem aqui dentro, a gente pode chegar para cima de um jurado e tentar usar toda a jurisprudência do mundo, mas se a gente não se conectar com ele, não contar uma boa história para ele, tudo aquilo vai ser um blá blá blá. E para transformar esse código, todo aquele caso duro, difícil, sangrento, dolorido, nunca é algo bom. Ninguém liga para vocês, ninguém liga para mim para contar uma história bonita. Todo mundo liga para a gente para falar uma desgraça. E aí, nessa hora, é que a gente precisa ser criativo o suficiente e tirar da cabeça uma forma de contar a melhor história para transformar alguém que é visto como um monstro em alguém humano. Porque todo júri começa 7-0. Eu nunca entrei num júri achando que se ia ganhar. Eu sempre achei que se ia perder. E a gente chega perdendo. E esse storytelling, ele está dentro do que há de mais humano. Então, para tornar alguém humano, eu penso sempre em contar uma história. Porque, na verdade, é isso que nos constitui enquanto humanos. O Yuval Harari, que eu sugiro muito a leitura do livro Sapiens, ele nos conta que a humanidade, há mais ou menos uns 50 mil anos atrás, depois de muito tempo de existência, virou uma chavinha dentro da cabeça, que a gente não sabe muito bem como, mas cognitivamente a gente passou a desenvolver a capacidade de... Como é que eu posso dizer isso? Me sumiu a palavra da cabeça agora, perdão. Mas a gente tinha capacidade de imaginar coisas, de ficcionar coisas. Essa é a palavra que eu estava buscando. Essa capacidade de ficcionar faz com que a gente desenvolva maneiras de criar uma organização de grupo que funcione melhor. A gente gira em torno
hoje, talvez tudo envolva uma história. Toda a nossa ligação envolve uma história. Desde a história que a gente cria enquanto pai e filho, mãe e filho, enquanto marido e mulher, até as nossas crenças. A gente foi desenvolvendo toda uma filosofia sobre a vida, sobre a morte, e vendo até a morte de diferentes maneiras, capaz de tornar ela triste ou capaz de tornar ela feliz. Muita gente viu deuses morrerem, porque afinal de contas nós não acreditamos mais naquilo que o passado acredita, mas a gente criou os nossos próprios deuses, novos. Ou eles nos criaram, eu não sei. Talvez nem todo mundo acredite nesses deuses, mas tem um Deus que todo mundo acredita que chama dinheiro. E a gente é muito devoto dele. E o que é o dinheiro se não uma ficção de uma história contada? E assim como todas as histórias, todo o conhecimento do mundo é passado basicamente da mesma forma. De geração para geração, a gente pode não estar mais ao redor de uma fogueira contando essa história, mas as nossas bibliotecas, os nossos drives, os nossos sites, eles estão todos recheados dessas histórias. E essas histórias digitais se tornam cada vez mais rápidas, cada vez mais céleres, o nosso tempo cada vez mais curto e a nossa atenção cada vez menor. Tem muita gente aqui que já trocou de aba porque não está curtindo muito a minha história, está olhando um processo, 1000 coisas para fazer ao mesmo tempo, pensando no recesso. E cientificamente isso é comprovado. As nossas... Veja bem, né? Olha que ironia. Os nossos stories estão cada vez mais rápidos. O nível de informação que um ser humano médio hoje tem é infinitamente maior do que alguém há 50 anos atrás. Percebam o número de leituras que os avós, que os pais de vocês, que os bisavós de vocês fazem, e o número de leituras que a gente faz. Só que com isso a nossa atenção vai para o espaço. E a Microsoft calculou que a janela de atenção média de um ser humano hoje é de 8 segundos. Se em 8 segundos a gente não consegue captar alguém, a gente perde alguém. E aí a gente vai para o plenário, carregando pilhas e pilhas de processos, com anotações que a gente vai procurar, com vídeos que a gente não sabe em qual minuto a gente quer botar o depoimento, tendo 1h30 para conquistar um jurado, depois dele ter passado horas e horas ouvindo, muito possivelmente estando ali de forma obrigatória. Foi pensando nisso que a gente criou o Estúdio Melier, e a gente acredita numa forma diferente de mostrar isso. E que não é para ser diferente do advogado, não é que é para ser algo... Não, é uma ferramenta para ajudar na vida das pessoas, na vida, principalmente, do advogado que precisa contar uma boa história, e a partir daí a gente desenvolveu algumas ferramentas, utilizando o Legal Design, o Visual Law, para criar apresentações, para criar audiovisual, para trabalhar aonde a mídia puder somar. E com isso garantir, e aí já fazendo uma espécie de jabá para vocês da nossa produção de júri, tá? Porque eu vou mostrar alguns exemplos de casos que a gente trabalha, que é gerar para o advogado a garantia de que tudo que ele precisa vai estar a um clique, porque se eu tivesse que contar essa história para vocês que eu estou aqui há alguns minutos falando, talvez eu me esquecesse de algumas coisas. Mas como eu criei tudo isso e está tudo na minha tela, eu tenho como lembrar. Eu sei o próximo slide que vai aparecer porque o software me oferece isso. Eu sei que eu tenho como fazer um trabalho absolutamente funcional, gerando atenção, tudo organizado, de maneira absolutamente personalizada, que o advogado tem como mudar uma vírgula, se ele quiser, dentro do plenário, para garantir que ele esteja ali, seguro, apto para enfrentar alguém muito pesado vindo da promotoria, para ver muitas vezes um juiz que vem contra ele, para defender alguém que já entrou ali condenado. E com isso oferecer para vocês a maior segurança que a gente puder ter, dentro de um trabalho muito difícil que é o direito. Então, vou trazer alguns exemplos aqui. Algumas coisas vão ficar sem áudio por causa do Google, tá? O Meet, ele nos quebra um pouquinho e fica um pouco travada a imagem também. Mas por que não demonstrar, por exemplo, um trajeto utilizando hoje uma ferramenta do Google Earth? Por que não criar uma dinâmica que, inclusive, pode traçar linhas para dizer, olha, ele saiu daqui, foi até ali, mostrar toda a ambientação de tudo o que aconteceu, de todo o trajeto, através de imagens? Por que falar para alguém que ele saiu da rua tal e da rua X? Quem garante que a dona Maria, que é uma professora de 45 anos de idade, vai saber que rua é aquela, estando num júri cujo bairro que aconteceu o crime para ela sequer é conhecido?
A gente tem como levar as pessoas para dentro daquele lugar. Isso aqui foi um caso que aconteceu aqui em Porto Alegre, peguei ele a título de exemplo, mas se eu precisar levar um jurado classe média para dentro de uma vila, por exemplo, e mostrar para ele a realidade daquele lugar, por que eu não levo essa pessoa para lá? Uma ferramenta que está à disposição e que não é nenhuma revolução saber utilizar ela. Se eu tiver um pouco mais de condição para fazer isso, quem sabe até fazer uma reprodução em 3D daquele fato, para demonstrar o que aconteceu, ou pelo menos para demonstrar a nossa tese, colocar as intenções. Para vocês talvez seja muito viva uma memória, mas para o Brasil inteiro não foi. E veja que contradição, né? O maior júri do país não foi julgado na sua própria cidade. Eu concordo. Acho que não, que Santa Maria não teria condição de julgar. Mas como é que eu levo um jurado de Porto Alegre para dentro da Boate Kiss? Depois de 9 anos de pessoas dizendo que ela era uma ratoeira, que ela era isso, que ela era aquilo, sendo que, na verdade, ela era só mais uma boate e que tinha seus problemas, mas que era uma boate conceituada. Eu preciso levar o jurado lá para dentro para demonstrar que a diferença que existe entre 9 anos de narrativas contrárias ao réu. E tem que fazer isso em 37 minutos, como foi o caso do Jader. Então eu vou usar esse tipo de tecnologia para fazer pergunta para as pessoas que eu tenho que perguntar. Então o júri está muito além da sustentação, mas eu tenho que levar as pessoas lá para dentro. E isso demanda um tipo de trabalho, demanda um tipo de esforço que, convenhamos, não é procurando no código que a gente vai fazer um júri da KISS. E aí, a advocacia que a gente quer promover, a gente tem que pensar em que tipo de solução ela necessita. Trazer para o jurado quem são os personagens que prestam depoimento, por exemplo, qual a diferença entre ser testemunha e ser informante, isso importa? Porque muitas vezes quem é testemunha fala uma coisa, quem é informante fala outra. Nesse caso, o júri que a gente fez em Goiás era muito diferente, e as pessoas que prestaram compromisso falavam a favor do réu. Então eu vou criar uma narrativa que sustente que a palavra da minha testemunha é melhor do que a testemunha ou o informante da acusação. E para isso eu vou explicar isso para o jurado, eu vou ser um professor. E aí eu vou pegar os depoimentos que estão sendo contados, e infelizmente vocês não vão ouvir o áudio, mas eu vou cortar no minuto exato, eu vou colocar a palavra dela e eu vou legendar, para que quando o advogado estiver explanando, aquela palavra fique no fundo, e o jurado leia e ouça tudo o que está acontecendo, e aquela informação vai ficar fixada, aquela informação vem de uma maneira organizada, depois do depoimento da Silvânia vai vir outro depoimento e outro depoimento, tudo construindo uma cadeia que vai favorecer a minha tese. E assim junto, depoimento com depoimento, 1 segundo, e ele instigou o depoimento? Não, isso eu não ouvi. Ele instigou outra coisa? Não, ele não falou isso. Não, isso ele não disse. E aí eu tenho uma comprovação de 4 pessoas falando não. E aí eu vou lá e mostro. Por isso nós estamos falando de uma legítima defesa de terceiros. Então, toda uma narrativa que vai ser construída, pensada passo a passo. Nesse caso aqui, trazendo um depoimento de uma testemunha que tinha morrido, não no fato, mas morreu depois, e era uma testemunha muito importante. O que a gente fez? Pegou o depoimento dela, escreveu, apresentou a nossa ideia, e a gente criou uma hipótese em 3D desse fato, e a gente faz um cálculo, inclusive, porque havia um acidente, tinha toda uma questão envolvendo ali, e essa era a única testemunha que não era parte do acidente, e ele dizia que o nosso cliente bateu por último, enquanto a acusação dizia que ele tinha batido por primeiro. E aí a gente faz um cálculo, a partir da visão dele, dizendo, ó, se ele estava a 100 por hora, e isso é baseado no depoimento, e a gente colocar 30 segundos, mais ou menos, que ele tenha saído do carro e visto o acidente, nosso cliente estava a pelo menos 825 metros do acidente. Tem como comprovar isso? Isso é a palavra de um perito? Não. Mas eu calculei e demonstrei, legendei, coloquei um 3D dizendo, ó, o depoimento desse cara é completamente possível. E aí eu dou um número dizendo, cara, meu cliente estava a 1 quilômetro desse acidente que vocês estão dizendo que ele é acusado. A gente conseguiu absolver esse caso, que era um caso absurdo, cheio de falhas, entre isso, uma delas. Aqui um outro caso que a gente participou, e aí a gente encontrou um monte de documentos que tinham e que não tinham assinatura do réu, um caso envolvendo um acidente de dolo eventual com alcoolemia.
e a gente viu que ele assinou tudo, ele só não assinou o documento do hospital, do pronto atendimento, e não assinou o bafômetro. E a gente foi ver, ué, quem é que assinou? Cara, o escrivão tinha assinado. E a gente conseguiu colocando uma assinatura em cima da outra. Não sou eu que estou falando que ele assinou, não. Eu deixei para o jurado decidir, essa é ou não é a assinatura do escrivão. E por que o réu assina tudo e não assina o pronto atendimento dele e não assina o bafômetro dele, que é a prova de que ele estava alcoolizado? Ele não estava alcoolizado, porque a polícia construiu essa versão. E assim a gente vai narrando. Cria ilustrações que vão fazer com que o jurado se apaixone ou que odeie, de alguma forma, aquela narrativa. E a gente traz dados, traz nomes, traz volumes, traz tudo isso para pensar e explicar para o jurado, por exemplo, como é que foi a denúncia da Boate Kiss. Por que foram mais de 30 nomes indicados no inquérito, e aí explicar como é que foi parar na denúncia. E aí a gente tem lá toda uma explicação que vai sendo dado, qual é o crime indicado por cada um, e como foi parar apenas 4 dentro do processo. Independente do que tenha acontecido, tudo, nada aconteceu, apenas esses 4, e corrobora com a tese de que o Estado virou as costas e colocou 4 bois de piranha para pagar por isso num crime de dolo eventual. Mas como falar em dolo eventual? O que é o dolo eventual? E aí a gente vai descrever isso. Tudo isso gera impacto para a fala do advogado. Eu sou suspeito para falar, assim, eu acho que todo mundo aqui deve ter assistido a sustentação do Jader nesse caso e com essa apresentação. Mas se não tiverem, tem no YouTube. São os 37 minutos mais intensos da minha vida. Maior sustentação que eu já vi, vale muito a pena, que o Jader é um monstro fazendo. Uma honra estar ali. Um outro caso aqui de uma ilustração argumentativa, um caso de reconhecimento facial, em que a gente vai lá demonstrar quem é o réu, como ele é acusado, como ele é preso, como isso foi célere, como isso foi rápido, quanto tempo ele está preso esperando um júri, baseado numa prova absolutamente frágil, porque a polícia identificou o irmão do réu no lugar, suspeitou que fosse ele, bateu uma foto e alguém disse é esse cara, e esse cara ficou preso por 5 anos. Toda essa questão visual vai somando a uma narrativa forte. A advocacia costuma ter uma narrativa forte, mas chega muitas vezes com um material deficitário, ou chega sem material, e isso tudo soma muito ao que pode ser feito. Aqui uma explicação de violenta emoção, em que a gente vai partir por um dado científico, e aí a gente também ajuda o advogado a pensar nessa questão, trazendo alguns elementos. Então, a partir de ciência, a gente vai explicar como é que funciona o cérebro de alguém que explode, que para de pensar e que reage dando um tiro num evento de 17 segundos para poder comprovar que foi violenta emoção após injusta agressão. Para que o jurado possa pensar, não, peraí, eu já explodi, eu sei o que é não enxergar nada na frente. E quando eu não enxergo nada na frente e eu tenho uma arma na mão, 17 segundos podem virar um tiro, e um tiro pode virar um homicídio, e a gente tem que falar no homicídio privilegiado. Então, ilustrar uma fala que não fique só na fala do advogado e levar um especialista para dentro. E convenhamos, alguém que mostra um 3D de um cérebro dizendo que o cérebro opera dessa maneira, vai ter muito mais credibilidade de falar do que falar da sua própria cabeça. Aqui, demonstração de laudos. A gente tem alguns modelos para fazer isso. Esse é o modelo mais simples que eu utilizo. Então, a gente vai lá dizer, muitas vezes, com nomes estranhos, como é que foi um tiro, por onde entrou, por onde saiu, e aí demonstrar aqui na dinâmica, olha, o tiro passou por aqui, porque a mão, ele foi pegar a arma, então o tiro entrou por aqui, assim, sempre com o destaque, trazendo tudo, sem perder tempo, sem ter que procurar esse laudo no meio de um processo gigantesco, sem ter que ficar procurando linha no meio disso, sem ter que se perder entre folhas, tudo num clique. E aqui um jeito bem melhor de explicar laudo. O pessoal da Viu capricha muito nisso. Sou suspeito para falar deles, mas tem condição da gente mostrar exatamente onde cada ponto passou. E eu peço atenção no final desse vídeo, porque o que eles fizeram aqui foi absolutamente surpreendente. Então, a toda a explicação, eu vou passar um pouquinho à frente esse vídeo para que fique mais fácil, para que a gente não demore tanto. Mas a partir daqui, então, vai se demonstrando esse tiro. E aí, perceba, não é só onde o tiro entrou, é como esse tiro foi dado. Por que esse tiro entrou e saiu por aquele lugar? O que é que foi feito desse tiro?
O que gerou esse tiro? E aí a gente volta para a posição do corpo em que estava no momento em que o tiro foi dado. E aí um tiro nas costas não é só um tiro nas costas. Envolve toda uma dinâmica. O jurado fica com isso na mente, e a memória que ele tem do fato... Sabe quando a gente lê um livro e vê um filme, e a gente fica meio decepcionado, porque muitas vezes o filme é mais ruim que... Mais ruim não, perdão. É pior do que o livro. É porque quando a gente está lendo, a gente cria a imaginação do personagem. Quando a gente fica falando para o jurado o que é, ele vai criar na própria cabeça a sua imaginação. Quando a gente entrega para ele aquele material, é a gente que controla a imaginação que ele vai ter. Aqui um trabalho com câmeras que a gente faz. Muitas vezes as câmeras vêm separadas, vêm em tempos. A gente constrói, então, basicamente um filme delas, respeitando o minuto em que cada coisa aconteceu, fazendo os cortes entre as cenas, criando toda uma narrativa. Tudo isso é possível de fazer. Inclusive criando destaques para dizer, olha como estava o dedo em riste da pessoa. Aqui talvez também seja um pouco longo, mas a gente cria os destaques para mostrar para a pessoa. Então, olha só, a reação que o Walter tem, aí ele vai lá, ele saca o negócio, então a gente pausa, demonstra, faz o destaque, o advogado consegue parar e dizer, olha, veja essa posição, olha, então ele vai pegar a arma porque eu preciso demonstrar uma violenta emoção a partir dali, eu preciso demonstrar uma reação, mostro a visão que ele tinha do fato, a posição da mão que o rapaz tinha para ele ter medo e achar que tinha uma arma, e aí o destaque para o tiro. Dizendo quanto tempo existe entre o tiro e a reação, tudo isso é possível de se colocar. Só que tudo isso está ligado à tecnologia, a gente pode só prestar atenção e falar isso oralmente, ou a gente pode demonstrar isso. E a quesitação, que para mim é a parte mais delicada para o jurado, porque o jurado precisa lembrar muito bem do que está sendo construído, do que está sendo falado na hora de votar, numa parte que é difícil talvez até para o advogado, e aqui o caso da Botkiss também, explicando a diferença entre culpa consciente e tudo mais, de uma maneira bastante professoral, que é da onde eu estou acostumado a falar, da onde eu estou acostumado a ver. Então, toda a explicação de escrita para que o advogado consiga ter a facilidade de explicar e para que o jurado tenha a facilidade de compreender. Esses são alguns exemplos e algumas ideias que a gente tem em torno do júri, e eu nunca sei quais são as possibilidades que a gente tem, porque cada caso é um caso, cada solução é uma solução, a gente busca sempre ser criativo, mas é com isso que a gente trabalha com a produção de júri, e é com um pouco dessas ideias que nasceu o Estúdio Méliès, aí agora, perdão, e assim a gente constrói algumas coisas. Então, eu agradeço, Ariel, eu não sei se eu estou no meu tempo, eu pensei em falar uns 30 minutos mais ou menos, para que a gente pudesse conversar, se quiserem abrir alguns casos, a gente pode... Eu posso abrir os meus aqui e mostrar, a gente pode trocar algumas ideias, eu estou completamente à disposição de vocês. A ideia de... E até é importante dizer aqui, tá? Claro que tem um pouco do meu jabá aqui, né, gente? Eu tenho que vender o meu peixe, mas uma das ideias que eu pensei para essa palestra é mostrar um pouco das possibilidades que existem aí, para que as pessoas saibam, não, peraí, mas isso tudo é feito dentro do PowerPoint, Vocês não precisam contratar a Méliès para fazer isso. Vocês podem fazer do jeito de vocês, vocês podem fazer cursos online e fazer esse tipo de coisa. A gente tem uma equipe que vai fazer isso, a gente tem uma série de soluções. A gente sabe que nem sempre é possível nos contratar. Mas o fato de olhar e ver, não, peraí, tu começa a ganhar um arcabouço, assim, e dizer, não, peraí, olha só, ele fez isso aquela vez. É quase como a gente ir assistindo júri, é quase como a gente ir lendo livros, a gente vai captando coisas e soluções a partir disso, né? O know-how de coisas que a gente começa a enxergar e possibilidades que a gente passa a ver. Eu sempre penso em soluções que vão tornar as coisas mais ágeis para o advogado, fazer com que aquela 1h30, 1h15 ou 37 minutos se tornem efetivas. E eu sempre parto da ideia de que o jurado precisa compreender aquilo. Que é uma das falhas que eu mais enxergo, assim, é o advogado fazendo júri para o outro advogado, fazendo advogado para o promotor, fazendo júri para o promotor, ou muitas vezes fazendo para si mesmo, né? Eu participei de um júri que o rapaz eram 6 ou 7 réus, e o rapaz foi fazer a defesa de um cara que o promotor tinha pedido absolvição. Cara, ele gastou o tempo inteiro dele para falar, tirou o tempo de todos os outros réus, e o cara ficou 20 minutos saudando.
O resultado disso foi o quê? Ele se gravou, ele se filmou fazendo aquilo, foi maravilhoso para ele, talvez na rede social, só que, cara, o promotor pediu a absolvição do teu cliente. E aquilo gerou uma repulsa do jurado por parte do advogado, e eles não votaram contra o cliente, eles votaram contra o. Eles não votaram contra o cliente, eles votaram contra o advogado. E o resultado foi 2 votos para não absolver o cara. Com pedido de absolvição da promotoria. Então eu sempre penso, para quem é o júri? Para quem é aquela defesa? É para quem vai votar. É para quem vai decidir. É para o cliente ver que está sendo defendido, está sendo respeitado, porque isso vale o trabalho do advogado, mas é para conquistar o jurado. E a gente busca as melhores ferramentas para fazer isso, trazendo da educação, trazendo da comunicação, algo que possa somar a um belo trabalho que o direito já faz há muito tempo. E que possibilita, por exemplo, trabalhar melhor com mapas, trazer, por exemplo, um caminho que fez uma herb para mostrar o problema que existe aqui. Eu até não trouxe nenhum caso de herb, mas a gente está trabalhando num caso de herb que envolve 4 estados. Então a gente tabelou todas as herbes e está criando um mapa para demonstrar onde é que esse cara foi passando, para demonstrar, olha, ele não estava no lugar que a promotoria disse que ele estava naquele momento. E o processo mostra isso. Trazendo ferramentas, por exemplo, cara, quantas provas vão sair daqui que a gente talvez não vá conseguir trabalhar no papel? E a prova já não é produzida em papel. Então, novas soluções para novos problemas e para oferecer possibilidade para essa advocacia que já faz um grande trabalho. Cara, a gente trabalha pensando nas soluções que o direito necessite. Então, agora, por exemplo, eu estou trabalhando num caso em que está envolvendo uma petição de um caso federal em que a gente fez uma demonstração a gente criou alguns desenhos e tal em 3D, mostrando como era o procedimento de um agente penitenciário, e a partir dali, essas imagens elas são clicáveis, e quando tu clica, aquela imagem está sendo explicada pelo cliente. Então, o cliente falando sobre o procedimento dele, por que ele agia de determinada maneira. Então, cada um daqueles elementos, a pessoa pode clicar e tem uma explicação rápida ali, tirada dos depoimentos, que demonstra, ó, ele agiu de determinada maneira por isso. Isso vai para um link de YouTube. Isso vai para um link de YouTube. Isso, aí eu coloco. A gente cria uma imagem clicável, então se tu clicares na imagem, vai abrir. Se tu a gente coloca o link e, se for o caso, coloca o QR Code. O QR Code ele tem um ponto complicado porque, cara, nesse caso lá, os juízes federais, não, eu acredito que eles não vão pegar o celular lá, botar para ir assistir e tal. Talvez para o assessor até facilite, que ele está na tela ali e tal, já não sai daquele lugar. Pode até ser. Mas vai da ideia do cliente, no caso da KISS, quando a gente trabalhou nos recursos ali, eu sugeri para o Jader que a gente colocasse o QR Code, muito pensando no barulho que ia dar, né? No caso no caso desse tamanho, e porque no caso daquele tamanho, convenhamos, ninguém ia deixar uma informação passar, né? Todo mundo ia olhar para tudo, porque tudo gera barulho. Trabalhei num caso agora, voltei de Cascavel agora no sábado, inclusive, que a gente trabalhou em cima para ajudar uma vítima a fazer uma denúncia, porque existia um problema em que ela pegou uma série de computadores e tudo mais, em que existiam terabytes de informações gravadas ali envolvendo violências que ela sofria, violências que outras mulheres sofreram, e ela viu naquilo uma forma de uma garantia para ela conseguir ficar, o cara era muito poderoso, ela roubou aquele material todo de dentro do escritório do cara e foi embora com aquele material. Só como o cara é muito poderoso, ela tinha medo de entregar isso para a polícia não dá o devido valor. O que a gente fez? A gente foi lá, copiou todo esse material, está fazendo uma seleção, vai ver como distribuir isso na mídia, como colocar isso. Fizemos uma espécie de resumo para entregar para a delegacia, para entregar para a promotoria e dizer, ó, o que vocês querem está tudo lá. A gente tomou todo um cuidado de não trabalhar, por exemplo, não invadir celular, não invadir iPad, algumas coisas para não ter problema com a prova, mas tudo que estava aberto a gente pegou, copiou, selecionou, separou e está criando jeitos de pescar a delegacia, de pescar a promotoria e de garantir que a gente tenha uma cópia de tudo para que nada se perca. Dizer, ó, então, houve um problema na cadeia de custódia, essa prova é inválida, né, fruto da árvore envenenada. Não, peraí.
delegacia fez isso, mas olha, isso aqui está lá dentro. Que a gente tem essa prova foi para a mídia, essa prova foi recebida pelo Ministério Público na hora da denúncia. Vocês vão fingir que isso aqui não existe? Não é essa pessoa, olha aqui, está o dado, comprova, tem metadado, tem tudo isso. No caso da Botkiss, por exemplo, durante o próprio júri, a promotora ficava falando, isso aqui é foto da festa do dia tal, 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 tal. Criava um monte de cenários usando fotos de dias diferentes. Durante o júri, a gente levantava a mão e dizia, essa foto não é desse dia. Essa foto, e a gente abria metadado para ir lá dizer, essa foto do dia tal foi batida por essa pessoa, assim. Porque a própria foto oferece. Então, em todos os casos que houver trabalho com mídia, a gente tem como acessar, a gente tem como ajudar, e quando a gente não consegue ajudar, a gente conhece alguém que saiba. É. Aliás, é cliente do advogado que é meu cliente. Inclusive foi um dos problemas porque ele acabou sendo, quando a gente foi contratado, ele estava solto, ele acabou sendo preso e hoje a gente está trabalhando só com os depoimentos do processo, a gente não tem acesso a ele. Né? Então a gente criou algumas coisas diferentes assim. Mas nesse caso eu estou fazendo até uma ilustração sobre a movimentação financeira do cliente, para mostrar que a denúncia que constrói lá toda uma movimentação financeira não corresponde com a realidade. Então a gente faz demonstrativamente para que o objetivo nesses casos é fazer com que quem vai julgar preste atenção. Esse é o grande ponto, porque ele pode passar reto. Né? Então ele vai olhar para aquela petição, vai ver algo diferente e talvez aquilo chame a atenção dele. E a gente tem como controlar até o número de acessos que teve naqueles vídeos, por exemplo. Então, se a gente chega lá e vê, não, peraí, teve nenhum acesso nisso. Cara, ninguém viu isso. Então essa defesa não foi feita. Isso pode ser, daqui a pouco, até um motivo de nulidade. Dizer, cara, não, eles não leram. Pode ser um motivo de nulidade. Não foi julgado. A gente tem talvez uma prova disso. Como é que comprova que tem 2 visualizações e tal? Quantas pessoas iriam julgar? É complexo. Mas é uma briga que se pode ter, porque uma coisa é a distância facilitou a vida, mas também afastou o judiciário. Né? Eles estão cada vez mais distantes da gente. E um dos objetivos que a gente tem aqui é chamar atenção. A gente chama a atenção do jurado, fazendo com que o jurado não durma, a gente chama a atenção do juiz, que vai olhar para a peça e vai dizer, opa, tem algo diferente aqui. Talvez ele não goste, não sei, mas ele vai ter que olhar. Exatamente. Daqui a pouco num vídeo interativo, demonstrando o negócio e tal. Opa, peraí. Em 30 segundos ele viu 50 páginas que a gente queria demonstrar. Ele não tem certeza se aquilo é certo ou se é uma manipulação. Então ele vai lá investigar. Seria mais ou menos isso também. Eu gosto muito de utilizar também o QR Code em algumas petições. Né? Às vezes o EPROC não deixa a gente colocar uma coisa que outra por conta do tamanho do arquivo, daí a gente recorre ao I Love PDF, sempre salvando ali e outras coisas, mas o QR Code eu gosto bastante de utilizar, fazer uma pasta no Drive, né? E é essa situação que vocês falam, né? Rezando para que cliquem e olhem no conteúdo que a gente colocou ali. Né? Mas eu sou, há algum tempo já, um fã do QR Code. A minha sugestão para o QR Code é sempre coloque o link junto. Nunca mande só o QR Code. Sempre coloque o link, porque... Eu sempre faço isso. Pegar um outro celular, pegar o celular e ir lá fazer, é um acesso muito exclusivo. Então, se tiver o link, talvez também facilite. Né? É mais uma opção. O Bernardo Azevedo tem um estudo sobre isso e ele coloca que muitos não gostam de... Muitos não gostam. Eu penso sempre que aí na Adobe... opções também. Quando tu entra no PDF, tu tem como criar ali um quadrado e tudo que for clicado naquele quadrado leva para... que tu cria uma imagem clicável, né? Na verdade é isso. Tu transforma aquela imagem num link. Qualquer clique que se faça ali vai abrir aquele link. Se tu quiser realmente que seja visto qualquer clique dentro do PDF, pode gerar aquilo ali. Então dá para selecionar o PDF inteiro. Se ele clicar no negócio, pô, você já vai abrir na cara dele mesmo que ele não queira.